Bom dia, pessoal. Boa tarde. Para quem está assistindo no período aí da tarde, né? Boa noite. Eu vou apresentar agora croquis, desenho à mão livre, o material que já está disponível para vocês no SIGA desde semana passada. Eu vou falar um pouquinho da teoria e vou explicar o que é a atividade a ser feita, a atividade 2, tá? A gente também tem a atividade 3, tá? Que também eu vou estar comentando. Então, o que é croquis? Croquis é desenho à mão livre, ok? Então, parte-se do princípio que você só vai usar lápis e borracha para esse trabalho, tá? Nesse material aqui apresentado para vocês, ele fala um pouco, né, do conceito do croquis, da origem dele, né? Do croquis associado ao desenho técnico e também o desenho técnico à refrigeração, né? E climatização, que é a área de vocês, né? Isso aqui eu deixo como leitura para vocês, tá? E aqui ele começa a falar sobre o desenho à mão livre, então quando vocês ouvirem falar desenho à mão livre, croquis, o esboço, tá tudo dizendo a mesma coisa, tá? E ele fala assim da importância, né? Por que a gente usa o desenho à mão livre, né? A gente já comentou isso em aula, né? Aula síncrona, e é uma ferramenta muito importante para o técnico, para o engenheiro, né? Ninguém vai para a obra para fazer levantamento de dados com um computador, tem que ir com material para fazer algumas anotações, fazer um desenho de um ambiente, locação de pontos de força, essas coisas, né? Então tem que fazer, quando você vai fazer um levantamento geral, a gente a gente lança a mão do croquis, né, e da caligrafia técnica. Aqui algumas dicas de desenho à mão livre, tá? Eu peço que vocês, aqui está dizendo valorização da característica do traçado à mão livre, respeito as proporções do objeto, enquadramento da folha no desenho técnico, o uso da construção, de linhas de construção, né, ao máximo, minimizar o uso de borracha, procurar uma posição confortável para desenhar, né? Aqui, logo na página seguinte, ele explica cada um desses itens, tá? Eu quero focar bastante nesse item 4, que é o uso das linhas de construção, uso das linhas de construção, né? Linhas de construção são linhas bem fininhas, elas servem de base para o projeto definitivo, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz um esboço do projeto, como é que vai ser esse projeto, e se ali ficou bom, a gente reforça as partes que são do objeto em si. Por exemplo, se eu fazer uma circunferência, normalmente a gente faz um quadrado, como vocês vão ver adiante, para depois fazer a circunferência. O objetivo não é o quadrado, o objetivo é a circunferência. Então, o quadrado que serviu como linha de construção. Com isso, as linhas do quadrado, elas são linhas bem fininhas, né? Sem esforço nenhum no papel, de tal forma que você não afunde o, o grafite, né? O grafite não aprofunde no papel, não cria um sulco, né? No papel. Se você faz isso com uma linha leve, bem suave, sem esforço na mão, você consegue fazer com que a linha seja bem superficial e visível. O que importa para a gente é a linha de construção ser visível e o mais suave possível, o mais imperceptível possível, tá? Normalmente a gente não apaga as linhas de construção, tá? Mas também não é taxativo de não apagar, pode apagar, mas se você fez uma linha de construção leve e quando aí você terminou a peça, reforçou as linhas
que é a peça em si, as linhas de construção não vão chamar atenção. O que vai chamar atenção são as linhas da peça, tá? Então, apagando ou não, elas não vão atrapalhar o projeto. Então, deem uma lida nesse texto aqui, tá? Vocês podem observar que tudo é muito informativo, tá? Então, nesse material, não tem uma norma falando, tem que ser de tal forma, tal forma. Não. É mais intuitivo, muitas vezes, né? Vai muito do bom senso, às vezes, tá? Vamos lá. Técnicas de traçados, né? Então, aqui é apresentada técnicas de traçado de segmentos, né? Você vai sair do ponto A até o ponto B. Tem duas opções aqui que ele fala. Pode ir marcando pontos ao longo do caminho e depois traçar. Mas lembre-se, não é fazer uma linha até o primeiro ponto, do primeiro ponto até outra linha, do segundo, aí do teu segundo para o terceiro outra linha. Não, vai ficar um negócio bagunçado. É sair do ponto A, passando pelo ponto do... Saindo do ponto A, chegando no primeiro pontinho aqui marcado, segue direto, sem parar, pega o ponto 2, pega o ponto 3, pega o ponto 4, pega o ponto 5, e quantos tiverem, né? Mas não dá para ir ficar parando, senão vai ficar uma linha mal feita e marcada, né? E esses pontinhos, lembre-se, são pontos de construção. Então, são pontos bem suaves, tá? Outra forma de fazer essa linha é colocando lápis ou a lapiseira no ponto A, olhar para o ponto B, sem tirar o olhar do ponto B, fazer o traçado até chegar no ponto B. Tá ok? Então, você está colocando a atenção no ponto B e com certeza você vai fazer uma linha relativamente reta, né? Que esse é o objetivo. Então, aqui tem algumas possibilidades de treino, né? Tá? Traçados, e tem dois traçados de curvas. Observem que ele aqui, ó, no errado, ele vem muito reto, ó, tá vendo? Ó? Chega aqui, reto, vira reto. Então, na verdade, aqui tem dois segmentos de linha, tá vendo? Ou segmentos de reta, né? Aqui não, o certo não. Aqui já tem uma curvatura suave voltada para cima. Aí já nesse trecho até aqui, ó, vem até aqui, já parece mais uma parábola voltada para baixo, né? Aqui já tem um outro trechinho de parábola, só que é uma parábola, um trecho voltado para cima. Se continuar aqui, vai subir, né? Como vocês podem observar aqui no exemplo. Ó, esse trecho aqui parece uma parábola voltada para cima, e esse outro trecho é uma parábola voltada para baixo. Parece uma parábola, não estou dizendo que é uma parábola, mas tem um formato parecido, né? Se vocês observarem que os pontos que a curva toca são de passar de uma região para outra, não é algo grosso, não é algo, como que eu poderia dizer, acontecendo drasticamente, não, ele é suave, né? É um movimento suave, você mal nota a diferença de uma região para outra, né? Aqui, ó, a concavidade aqui está subindo, aí aqui já começa a descer, mas a mudança aqui, ó, é suave. Aqui não, aqui em cima ele já vem a parte reta aqui praticamente e vira para cá, né? Aqui não, nesse trechinho aqui é bem suave a mudança, ok? Então vocês vão praticar aqui, começando aqui, fazendo esse movimento, né? Tá? Repetir o que está aqui em cima, tá? Esse material, só para deixar claro, esse material não é material de exercício para entregar. É um material em que tem práticas, mas é um material para você praticar em casa, tá? Não precisa enviar para a gente. O que vocês vão enviar para a gente é o atividade 2 e atividade 3, né? Que já está disponível, que já estão disponíveis, né? Aqui, pessoal, a gente tem divisão de segmentos, né? Item 3. Então, você tem divisão de segmentos em número par e número ímpar.
né? Então, você tem aqui um segmento AB em que foi dividido em duas partes, né? Aqui já foi em 4 e aqui já foi em 8, né? Qual o princípio? O princípio é o seguinte, você não vai pegar uma régua aqui, porque lembre-se que a gente só trabalha em croquis, o desenho à mão livre, com lápis e borracha, né? Então você vai pegar no olho mesmo, né? E vai anotar aqui, marcar aqui a divisão, tá? O bom senso vai dizer para vocês se tá centrado, se não está. É claro que, mesmo vocês fazendo a marcação, se vocês medirem com uma régua, vocês vão ver que um lado provavelmente vai estar maior que o outro, né? Mas vai estar dentro de uma margem visual boa, tá? Croquis não é algo exato, né? É algo aproximado, né? Mas ele tem que manter uma proporção, tá? Então, quando vocês lerem esse material lá naqueles cinco itens que tem a mãozinha, vocês vão compreender um dos itens é a questão da proporcionalidade, tá? Não daria, visualmente, não daria para eu marcar o ponto aqui, né? Iria ficar um trecho do ponto A até aqui muito grande, estou exagerando, é claro, né? E um trecho desse ponto até o B muito pequeno. Visualmente já fica contrastante, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar um ponto intermediário que no olho vocês consigam ver que o comprimento do ponto A até esse ponto é igual a, a esse desse ponto até o B. Igual que eu digo aproximadamente ao olho nu, né? Então, essa é a divisão em duas partes. No divisão em quatro partes é a mesma coisa, só que agora você não vai analisar o segmento AB, você vai analisar o segmento do A até o meio aqui, ó. Aí você olhou e marcou aqui no meio, ó. Fez a mesma coisa do ponto do meio do segmento AB até o ponto B, olhou o tamanho e marcou pela metade. Então ficou a metade da metade, né? Ficou um quarto, né? Ou seja, quatro partes. E aqui é a mesma coisa, você vai pegar do segmento A até esse aqui existente e vai marcar no meio. Então, o que era 4 passou a ser 8 divisões, tá ok? E no caso de 6, né? 6 divisões. 6 divisões é a mesma coisa, você pega esse segmento AB, dividiu pelo meio aqui, como a gente comentou, né? Nesse meio, você vai pegar, dividir em 3, tá? Então, marca um terço aqui, digamos um terço aqui, ficou mais ou menos bem, né? Então, em vez de dividir em duas partes o segmento do A até o meio, você divide em 3. Vai ficar 3 mais 3, 6, tá? E assim sucessivamente, né? Em número ímpar, quando você divide em três partes, é fácil, como eu expliquei aqui, pegando a metade, né? A metade e dividir em três, né? Então já é em número ímpar. Quando é segmentos uma quantidade maior, às vezes dá um pequeno erro, né? Então vocês vão ter que ajustar isso aí, tá? O que é esse segmento? Vamos pegar esse segmento aqui que ele dividiu em cinco partes, né? E, e ele marcou no olho, ele falou para ele mesmo, né? Daqui até aqui é a medida de um quinto. Aí ele reproduziu e quando ele chegou, ele não chegou em B, ele chegou essa distância do B até o ponto 5 é aqui, ó. Né? Então sobrou esse trechinho aqui, ó. O que ele faz com isso? Ele divide esse trechinho que sobrou, né, em cinco partes, né? E ele incrementa onde ele tem a marcação do primeiro ponto, né? Ele incrementa mais um pedacinho. Na marcação do segundo, ele incrementa dois pedaços. Na posição do 3, ele incrementa 3. Na posição do 4, 4. E do 5, 5 aí chega em B, porque foi dividido aqui o B em 5, né? Então, olha só, aqui incrementou 1, né? Aqui incrementou 2, 3, 4 e finalmente o quinto que incrementou e chegou em B, tá? Isso pode ser feito para qualquer situação, tá? A mesma coisa é se o tamanho da linha que você pegou
do segmento aqui que você pegou, você colocou e o quinto ponto passou de B, o que você vai fazer? Em vez, você vai dividir também esse trecho que passou, no caso em 5, né? E aí, em vez de você somar um pedacinho, você subtrai, tá? Porque você colocou a mais. Só isso, essa é a única diferença, tá? Aqui, pessoal, são as práticas, né? Pegar 4 partes, pegar um segmento AB e dividir em 4 partes, esse trecho AB em 3, esse outro trecho AB em 5 e esse outro trecho em 6 partes, tá? Divisão de ângulos, né? Então, aqui é apresentada a divisão em ângulos de 30 e 45 graus, tá ok? Então, o ângulo de 30 graus, parece que está meio bagunçado aqui, mas eu vou tentar explicar para vocês. A ideia seria vocês pegar, você tem um segmento, um ângulo aqui, um ângulo reto, né, 90 graus, tá? Então, esse símbolo aqui é um símbolo de ângulo reto, né? Essas duas linhas com esse pontinho aqui é um ângulo reto, ou seja, 90 graus, tá? Você tem esses dois segmentos que formam um ângulo reto e você quer dividir esse ângulo reto em 3 de 30, né? O que você faz? Você faz essa marcação, uma distância x e marca aqui, a mesma distância x você marca aqui, tá? E você faz essa linha, né, horizontal e faz essa linha vertical, partindo desses pontos que você marcou, né? Então, vai dar essas duas linhas, e aí você faz esse arco aqui, ó, né? Saindo desse ponto, chegando aqui. Tenta fazer o mais próximo de um trecho de uma circunferência, tá? E aí, o que vocês fazem? Vocês pegam essa mesma medida, né? E marca desse ponto que você chegou aqui, marca até aqui, ó, na circunferência. Então, você já tem um ponto aqui marcado. E a mesma distância x, ó, tá vendo? Ó? Vamos pensar 10 centímetros, sei lá. Marca daqui até aqui, né, na circunferência, desse ponto de partida até aqui, né? Até tocar na circunferência, né? Aí você vai ter um outro ponto de cruzamento entre esse ponto que você marcou e a circunferência. Com isso, é só fazer esse traçado de reta, né? Esse traçado aqui, em que essa abertura vai ser de mais ou menos, tá vendo aqui? Mais ou menos 30 graus, é um aproximado, tá? Isso porque a gente está fazendo um desenho à mão livre, né? E aqui, mesma coisa. Então, você vai fazer esse traçado, né? E vai te dar um outro ângulo aqui de 30 graus, tá? Aproximadamente. Então, se aqui é 30 e aqui embaixo é 30, então aqui no intermediário também vai ser 30, porque o total tem que dar 90, né? Tá ok? Aqui é para vocês praticarem, né? E aqui é um ângulo reto. Oh, é um ângulo de 45 graus, né? Tem um ângulo reto aqui e você quer fazer um segmento em que você divida esse ângulo de 90 graus em 2 de 45, tá? Então, basicamente vocês vão fazer isso daqui, ó. Marcar esse X também aqui, marca aqui, faz os traçados, conforme foi feito aqui, né? E só que é bem mais simples, por quê? Porque você só vai ter que sair daqui, ligar até fazer essa diagonal aqui, ó, né? Ligar esse vértice a esse daqui, tá ok? E aí você vai ter esse segmento de reta formando um ângulo de 45 graus, aproximadamente, né? Se a gente for fazer isso daqui, tanto esse como esse daqui no CAD, vai dar exato, né? Se a gente for fazer com régua e compasso, vai dar mais ou menos, mas vai dar mais preciso do que com a mão livre, né? Agora no AutoCAD a gente faz exatamente, né? Tá? Nesse traçado de um quadrado,
tá meio complicado aqui, mas o princípio é esse daqui. Só que ele faz o seguinte aqui, ó, ele pega um lápis, deixa fixo aqui, ó, e bota a ponta cega aqui e gira a folha de tal forma a obter a circunferência, tá? Então, deixa o lápis fixo, né, em um certo ponto, e aí você pode girar o papel aqui, ó, sem perder o ponto de giro, né? E aí ele faz uma circunferência. E se você quiser, senão, vocês podem fazer o traçado aqui, ó, de repente marca, você pode fazer essa diagonal aqui, marcou o X aqui, marcou aqui, fez daqui, e fez a diagonal. Se vocês quiserem, vocês podem pegar, marcar mais um valor de X aqui, tá? E aí, vocês vão ter mais um ponto, então vocês podem fazer essa circunferência vindo, saindo desse ponto, vindo para cá e vindo para cá, tá? Aí não precisa dar mais pontos de junção, né? Tá mais próximo, tá? Aqui é uma prática para fazer um quadrado, né? Então, tem um quadrado aqui, e vocês vão obter esse outro quadrado maior seguindo a mesma diagonal, tá? Então, para reproduzir aqui, tá? Traçados de circunferências, né? A gente já falou um pouquinho antes, né? No traçado lá de ângulos, né? Então, o princípio seria, você tem os eixos aqui, você faz um quadrado, então você pode colocar uma distância para cá, mais uma distância para cá, a mesma distância para cima e a mesma distância para baixo. Aí você tem um ponto, dois, três, quatro. Desses pontos vocês traçam aqui as duas horizontais e as duas verticais, né? E aí o cruzamento dessas quatro linhas vai te dar um quadrado, tá bem? Nesse quadrado, o quadrado cruzando com as linhas sempre, né? Vai te dar pontos. Esse ponto, que é o ponto médio desse segmento aqui, esse outro ponto aqui, ó, que é o ponto médio desse segmento, outro ponto médio e o quarto ponto médio. Então, ele vai dar os 4 pontos, né, da circunferência. E aí inicialmente você faz um traçado bem suave, né, como uma construção, né? Tá vendo que são linhas finas, e no final ficou bom, você tem que se perguntar, ficou legal, tá meio achatado, tá muito aberto, aí dá uma ajeitadinha, né? E aí no final vocês chegaram à conclusão que ficou bom, vocês reforçam, tá? Aqui também é traçado, né? De circunferência, só que com circunferências maiores, então é bom utilizar linhas diagonais, né? Que foi o caso lá que eu exemplifiquei do ângulo de 45 graus, né? Então, se você tem essa marcação, tem essa, você vai ter também aqui, né? As duas marcações dessas duas circunferências, mas vocês podem ter aqui também nas diagonais. Então, tem mais pontos para ficar linkando. Em vez de 4, que são dos dois eixos horizontal e vertical, você tem mais 4 das diagonais. Então, você tem 8 pontos de ligação. Fica mais fácil, né? De desenhar a circunferência, tá? E aqui a gente tem duas circunferências chamadas concêntricas, né? São duas aqui, ó. Complete as circunferências concêntricas acima, né? Então, termina de completar aqui, tá? Se vocês quiserem, vocês podem também fazer as duas concêntricas aqui, as duas concêntricas aqui e aqui também, tá? Eixo de simetria, né? O que são peças simétricas? Né? São peças em que de um lado e do outro são iguais, porém invertidas, né? Então, se você olhar essa peça aqui, ó, essa metade, e você olhar no final aqui,
você vê que no outro lado desse eixo que eu vou falar em seguida, ele tem um desenho igual a esse, só que virado, né? É espelhado, né? Digamos assim, né? Então, essa ponta que está para a esquerda aqui, nesse caso aqui vai estar para a direita, tá vendo? A curvatura que está assim, nesse outro lado está virado, está virando aqui para a esquerda, e esse aqui está virando para a direita, tá ok? Então, o que que se faz aqui? A gente tem aqui a metade da peça, a gente tem um eixo aqui, ó, um eixo, é um chamado eixo de simetria. É uma linha traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. Isso é norma, tá? Isso aí é obrigatório entender, ter claro isso. É um eixo de simetria. Esse eixo diz que o que tem de um lado, né, tem do outro, tá ok? Então, a partir do eixo de simetria, né, que é uma linha, nesse caso, vertical, neste caso, neste exemplo, né, pode ser horizontal, como nessa lâmpada aqui, ó, tá vendo? O eixo de simetria é uma linha horizontal, né? Então, a partir da peça que é dada, a gente faz algumas linhas de construção aleatórias, tá vendo? Ó? Pegando vários pontos da peça, certo? E depois, feitas as linhas de construção, a gente faz as marcações à distância. Então, eu pego a distância, o tamanho dessa linha e rebato ela para cá. Pego esse pedaço dessa linha e rebato para cá. Pego o pedação dessa linha aqui, tá vendo? E rebato para cá. Né? Ou marco a distância, o tamanho dela, né? Aqui é a mesma coisa, tem dois pontos, porque está dando esse ponto aqui e esse extremo aqui, né? Esse pontinho aqui corresponde a esse, e esse outro pontinho que corresponde a esse daqui. Feito isso, aí é só, primeiro, embora aqui não esteja mostrando, mas a gente faz o esboço, né, com linhas de construção, né, e depois que está tudo ok, a gente reforça. Aqui já está mostrando já reforçado, tá? Mas aí vocês têm, é bom fazer inicialmente com linha de construção. E eu digo isso também para esse exemplo aqui, para vocês praticarem, né? Porque aqui tem partes curvas, né? Então é interessante que faça bastante parte curva, tá? Interessante que faça com as linhas de construção inicial para depois reforçar, tá ok? Só mais um exemplo, uma informação aqui. Tem uma outra linha traço ponto aqui que não é linha de construção ou não é linha de, não é um eixo de simetria, tá? O único eixo de simetria que existe nessa peça B dessa lâmpada é essa linha horizontal, tá? Essa linha aqui, ela está te dando uma informação que a gente tem aqui é um pedaço de uma circunferência, né? Vai ter outro pedaço aqui, então uma linha de centro, tá? Chamada linha de centro. A gente vai ver isso depois, tá? E para finalizar, a gente tem essa peça aqui, né, para fazer. Isso daqui é um flange, tá? Que ele é muitas vezes ou é parafusado numa tubulação ou soldado, tá? E ele tem a função de ligar um tubo a outro. Então eu coloco o flange num tubo, coloco outro flange em outro tubo, e aí eu conecto os dois flanges através desses furos aqui, que eu coloco parafusos com porca, e aí eu faço a ligação das tubulações, tá? Isso é muito comum na área mecânica, tá? Vocês vão reproduzir esse flange aqui, tá bom? Então tem bastante circunferências concêntricas, eu tenho uma, duas, tem essa três que é linha de construção, e essa quatro aqui também, né? São tudo linhas de construção, são tudo circunferências concêntricas, ou seja, tem o mesmo centro, né? E tem essas quatro circunferências aqui, ó, pequenas, que está representando o furo, tá ok? Bom, isso é o teórico, né? Vamos lá para a parte prática, que é a atividade 2, né? Então, a atividade 2
Ela tem um errinho aqui que começa já na atividade no exercício 2, tá? Não tem o exercício 1, tá? Mas basicamente é traçar a mão livre, né? As linhas apresentadas aqui. Então a gente tem 4 linhas aqui, né? A gente tem a linha cheia e grossa, né? A gente tem uma linha tracejada mais fina, né? Uma média. E aqui a gente tem uma fina já cheia, contínua, né? A gente tem uma linha traço-ponto também fina, tá? Então, vocês vão estar repetindo aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, as 4 que eu citei, aí repete mais 4, repete mais 4 e repete as últimas, as 3, não tem a linha traço-ponto aqui no final, tá? Não tem problema nenhum. Então, é só para reproduzir aqui, tá ok? O exercício 3 é para você reforçar. O que é reforçar o desenho abaixo? É pegar o lápis e passar em cima da linha, tá? Todas as linhas aqui. E depois feito isso, vocês fazem uma cópia do mesmo tamanho aqui, ó, nesse espaço vazio, tá? Isso é a atividade, exercício 3, né? Da atividade 2, né? Exercício 4 são duas peças simétricas, né? Com base nesse eixo aqui, né? Eixo de simetria, certo? O eixo está servindo para as duas peças, ou está alinhado pelo menos, né? Está alinhado com as duas peças. E vocês vão fazer então a parte espelhada para baixo, né? Ali, aqui nesse exercício ainda tem uma facilidade para vocês, que ele já colocou as linhas de construção, tem azul. Aqui vocês vão ter que colocar, ok? Aqui no exercício 5 são dados dois lados de quadrados, né? E é só para completar. Então é para treinar também a proporcionalidade, né? O que vocês podem ver? Vocês podem ver aqui que tem duas linhas, dois segmentos, né? E vocês têm que completar um quadrado. Então, para completar o quadrado aqui, vocês têm que fazer um segmento, né, igual ao de cima e outro segmento igual ao da esquerda, né? Aí você fecha o quadrado. Aqui é a mesma coisa, né? Só que quando você fizer uma linha igual a essa, ela vai ter que partir daqui, então vai ter que partir na mesma inclinação, né? E aqui é a mesma coisa, certo? Então, ó, tem um quadrado incompleto, dois, essas duas linhas aqui já formam mais um, essas duas grandonas formam mais um, essas duas outras aqui formam o quinto, e por fim, esses dois aqui formam o sexto quadrado, tá? Aqui tem o desenho da hélice, né? Então, vocês têm aqui uma pá da hélice e vocês vão fazer as outras três, né? É muito importante nesse exercício usar linhas de construção, ó, tá? Quando vocês forem fazer aqui, ó, fazer linhas de construção para dar as dimensões próximas, né? Para ficar algo, uma hélice parecida com outra, né? Senão vai ficar, se não usar linhas de construção, vocês vão deformar, vão formar hélices deformadas aqui, tá? Bem diferente. E a intenção é buscar uma precisão no desenho das hélices, tá? Aqui, atividade 7, ó, exercício 7, ele pede que amplie o desenho abaixo, esse desenho, na proporção iniciada. Então, vamos supor, se aqui tem 10, né, e aqui tem 20, quanto é que dobrou? Quanto é que mudou? Mudou para o dobro, né? De 10 para 20. Automaticamente, essa altura, se é, digamos, 8, nesse caso vai ser 16, né? Vai tudo aumentar proporcionalmente isso daqui, né? Agora, você vai medir com a régua esses tamanhos? Não. Você vai
pegar mais ou menos o tamanho disso daqui no lápis e medir quanto, por exemplo, deu. Né? Tá na ordem de 2 aqui, mas eu não sei se é exatamente, tá? Então vocês têm que dar uma olhada quando for fazer a proporção, tá? E por fim, pessoal, vocês têm uma planta baixa aqui, ó, né? E aí é pedido o seguinte, ó, observe as proporções do esboço da planta baixa e amplie na escala 2:1, no quadriculado ao lado. Né? O que é escala 2:1? Escala 2:1 é justamente uma escala em que amplia 2 vezes, o dobro. Né? Então, se aqui, por exemplo, essa linha aqui tem 10, aqui vai ter que ter 20. Tá? Mas vocês podem se guiar não pelas medidas, e sim pela quantidade de quadradinhos. Então, vamos supor, essa linha que sai daqui, ó, desse pontinho extremo até aqui, ó, deu 1, 2, 3, 4 quadradinhos e mais um pedaço. Né? Então, aqui vai ter 8 quadradinhos e mais esse pedacinho aqui que sobrou aqui no quinto, dobrado. Né? Então, 2, 4, 6, 8 e mais um pedacinho dobrado. Digamos, vai parar aqui assim. Tá? Certo? Então, vocês vão fazer esse mesmo desenho dessa planta aqui, só que ampliado 2 vezes. Ok? Isso seria atividade 2. Tá? Eu vou abrir aqui a atividade 3. Atividade 3 é mais simples, é menos trabalho, tá? Então, tá aqui. Você tem o croquis, tem as peças aqui, né? E vocês vão reproduzi-los aqui, ó. Tá vendo? Tudo à mão livre, né? E tudo com lápis e borracha. Ok? Vocês têm essas 3 pecinhas aqui reproduzidas aqui. E vocês têm essa superfície refletora aqui para reproduzir aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui, vocês colocam, né? Desenho à mão livre, croquis, o título, o nome do curso de vocês, o nome da pessoa, a turma, as informações, né? Tudo em caligrafia, tá? Ah, professor, está escrito superfície refletora, né? Em letra maiúscula. É para colocar também o texto? Se está vendo aqui, é para colocar sim aqui, tá? Em caligrafia técnica, tá? Então, pessoal, essas são as 2 atividades para serem feitas, né? E na semana que vem vai ter mais uma atividade para fechar a parte de croquis, tá? Aí eu posto também aí, né, no Siga para vocês, tá bom? Eu acho que era isso de atividades, né, para hoje. E depois eu passo maiores informações aí para vocês, tá? Então, um abraço a todos e todas. E a gente se fala em breve. Tchau.